Então eu quero explicar para vocês algumas coisas aqui sobre como é formada essa dimensão extrafísica, espiritual. Podemos começar assim? E a primeira coisa que eu quero explicar é: quando nós estamos aqui no mundo físico, nós temos uma realidade muito objetiva, né? Então nós temos, por exemplo, um objeto. Esse objeto, ele foi criado por nós, mas ele foi criado através de nós manusearmos matéria-prima, tecnologia, mas tudo partiu de uma ideia. Sem partir de uma ideia, nós não sabemos nem que matéria-prima buscar, nem vamos buscar, porque não tem a ideia, não tem um impulso de criar, não tem uma necessidade de criar aquele serviço ou produto, ou ideia, ou nova filosofia, ou novo instrumento. Então tudo começa com nosso pensamento, com a nossa ideia de o que é que nós queremos fazer. Mas a construção foi uma construção feita por nós, a partir da nossa ideia, buscando as matérias-primas disponíveis na dimensão física para poder construir esse determinado objeto. O mundo físico nosso, o que é? É o piso, né? Terra, seria terra ou pedra. Vamos esquecer o ser humano habitando aqui, tá? Vamos chegar mais na raiz. Pedras, terra, outros minerais, plantas, mas toda a química que vai gerando o mundo. E aí surge o ser humano, nós que queremos entender o mundo e que nós vamos e construímos também um mundo físico, tal como um pássaro constrói um ninho, nós construímos objetos, casa, essa iluminação que eu estou usando aqui, toda sofisticada, um microfone chiquérrimo que eu ganhei de presente, que é o que nos ajuda a ter um ótimo som, é um alívio e assim por diante. Ok, agora esquece mundo físico. Vamos pensar o mundo não físico. O que eu encontro quando eu vou ali? O que é natural desse mundo não físico? E o que é que foi construído pelas pessoas? Estamos juntos até aqui? Sim? Quando nós estamos na dimensão extrafísica, nós vamos estar numa faixa de manifestação, numa faixa de atuação da consciência correspondente à densidade energética daquele ambiente. Espero não estar explicando difícil, tá, gente? Mas para entender direitinho os porquês tem que ser assim. Porque senão eu conto uma história, falo para vocês como é que é lá e vocês vão acreditar no que eu narrei e fica um quadro bonito. Eu não quero um quadro bonito, eu quero ensinar vocês por que é assim, tá bom? Então aguenta um pouquinho que vai fazer sentido. Então, quando nós vamos ter dimensões que elas têm uma energia própria daquela dimensão, só que aquela energia é mais próxima à nossa dimensão. Então, a gente consegue enxergar. Se nós estamos, ou estivéssemos, né, ali projetados, por exemplo, só com o nosso paracorpo, nosso corpo sutil, então nós vamos ver acumulações energéticas, nós vamos ver o movimento da energia, quase como se fosse um outro planeta, aquele ser vivo, mas não tem chão, não tem nada, é só energia. Só que isso seria como se fosse o nosso planeta aqui, antes de ter vida, antes de ter animais, é só o início, é só a matéria. Qual que é a matéria desse planeta aqui? São células, são átomos e tudo vai se construindo. A mesma coisa lá, qual é a matéria na dimensão extrafísica? Energia. Mas do mesmo jeito que aqui nós temos células de diferentes formas, nós temos lá energia de diferentes formas. Na dimensão extrafísica, lá no começo da existência, mas eu não estou tentando dizer como é que começou não, tá? É só para explicar para vocês. Então é tudo, só energia, uma energia solta, livre, que forma aquele ambiente. Mas quando nós, na dimensão extrafísica, essa dimensão sutil, onde estão os espíritos, onde estão as consciências entrevidas. Quando nós introduzimos aí a noção de que as consciências que estão ali entrevidas, ou as pessoas que vão projetadas até lá, elas então vão necessitar de uma matéria-prima para se comunicar, para se manifestar, para existir ali. Ela não pode existir como se ela desaparecesse. Não, ela está integrada com essas energias, ela faz parte daquele ambiente. Então, olha lá, a presença dela começa a alterar aquele ambiente. Mas o ambiente também altera ela. Por quê? Porque aquela energia vai dar a ela capacidade para fazer certas coisas, e ela, ao fazer certas coisas,
começa a mudar o ambiente. De que tipo de coisa nós estamos falando? Imaginem que num determinado local começa-se a ter uma afinidade das consciências que estão ali. E quando as pessoas passam pela morte biológica, por afinidade, elas vão se encontrando naquela determinada dimensão que está próxima à dimensão física. Portanto, ela não está lá no alto, muito evoluída, está próxima. As pessoas passaram pela morte, elas têm determinados contextos e elas, por afinidade, se acumulam, se aglomeram naquele determinado área, bolsão energético daquela específica dimensão e frequência. Aquelas consciências todas lá, o que vai acontecer? Agora, vamos pensar juntos. A energia é matéria-prima. Está por todos os lados. A energia é também o ambiente onde ela se manifesta. Chega lá um monte de consciências que conhecem um mundo e uma realidade na qual tudo é muito desértico. Ela nasceu num lugar desértico, ela passou várias vidas naquela região, vai e volta naquele mesmo ambiente geográfico. Para ela, a realidade que existe, o mundo, é um mundo desértico. E o que ela vê à sua volta é correspondente, tem uma correlação com aquele ambiente desértico que ela via. Então, ela é uma, mas depois vem outra, pelas afinidades, todas com aquele mesmo tipo de afinidade. E aquela determinada faixa dimensional passa a ter ali uma comunidade de consciências que estão juntas por uma afinidade. Devido a esta afinidade e a maneira que elas compreendem o mundo, é muito importante você entender isso que eu estou falando aqui. A maneira que elas compreendem o mundo. O que a lucidez dela permite que ela possa entender do que é que existe da realidade. Devido a isto, especificamente, o que vai acontecer é que, pouco a pouco, aquelas energias todas, que são a matéria-prima, e com as quais elas estão interagindo todo o tempo, começa a adquirir uma forma parecida, que tem, na realidade, uma sintonia total, uma correspondência total com como aquelas consciências vêm à vida. Então, pouco a pouco, aquele ambiente passa a ter uma aparência. É como se, da mesma maneira que a gente, para construir esse objeto aqui, né, nós temos aqui uma pintura de lábio, um batom. Do mesmo jeito que para construir isso, nós fomos a várias matérias-primas, idealizamos e construímos, aquelas consciências só por estarem lá e terem na sua mente uma realidade, e o tempo todo aquela realidade está presente, porque ela sente, ela pensa, ela evoca, ela tem uma conexão com o que ela vivia, ela tem uma visão do que é o mundo, ela tem suas emoções. Tudo aquilo começa a moldar aquela energia à volta dela, de uma maneira inconsciente, para a maioria das vezes. Nós podemos fazer isso conscientemente fora do corpo, mas tem que ser outro capítulo, porque senão fica tão complexo que eu não consigo explicar. Então vamos colocar de uma maneira inconsciente, todas aquelas pessoas começam a criar um mundo que é comum para todas elas, que é um mundo árido, desértico, com estruturas específicas. Aí você visita essa comunidade, você está projetado, tá? Quando você está projetado e você chega nessa comunidade, o que você vai ver? Exatamente como é.